Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado inicia a avaliação da Política Nacional de Reforma Agrária. O plano de trabalho prevê audiências públicas com especialistas, representantes do governo e da sociedade civil. Auditorias de órgãos de controle apontam falhas na execução do programa, como a baixa consolidação de assentamentos e também indícios de beneficiários irregulares. Para conversar sobre esse assunto aqui conosco está o senador Jaime Bagatoli, que é do PL de Rondônia, que é o autor e relator dessa avaliação. Senador, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Dizer para você que essa situação da regularização fundiária é uma coisa que uma situação que se vem se arrastando há anos, desde a década de 70. Então, nós precisamos consolidar e precisamos encontrar um mecanismo, um meio para nós resolvermos definitivamente o problema desses assentamentos que nós temos no campo hoje. Senador, auditorias, elas apontam que apenas 6% dos assentamentos criados desde 75, eles estão consolidados e mais de 900 mil famílias ainda vivem em situação precária. Dentro dessa avaliação, como é que o senhor acha que é possível resolver esse problema? Então, você veja bem, nós tivemos aí praticamente 1 milhão de famílias assentadas desde a década de 70. É uma falha gravíssima nossa do setor público, e nós temos menos de 10% dessas famílias realmente consolidadas e assentadas e com documentos lá nas suas propriedades. Isso foi uma falha grave que teve, e quando começou lá nos assentamentos, principalmente na região norte, na década de 70, entre 1974 e 1985, 86, ainda os documentos eles foram mais ágeis. Mas aí você tinha aquelas cláusulas resolutivas, foi um dos problemas também que foi resolvido agora. Nós conseguimos resolver esse problema das cláusulas resolutivas, mas o que nós precisamos é resolver o problema desses assentamentos, dessas pessoas que estão há anos, há décadas lá no campo e não têm o seu título da sua propriedade. Essa foi uma das questões que foram apontadas, né, pelo TCU e pela CGU, que identificaram lotes vazios, beneficiários indevidos e fragilidade na titulação. Como resolver, senador? Como corrigir essas distorções? Então, você veja bem, aí se fala em mais de 200 mil lotes vagos. Nós temos aí em torno de 580 mil famílias assentadas que estão com esses problemas da titularidade dessas áreas. E assim, o que eu vejo, o que eu encontro, um mecanismo, e principalmente nós precisamos dar prioridade até as propriedades de 4 módulos. Não que as propriedades acima de 4 módulos, acima de 240 hectares, não sejam beneficiadas também dentro da regularização fundiária, mas nós precisamos resolver o problema desses pequenos assentamentos de até 4 módulos, que um módulo é 60 hectares até 240 hectares. Então nós precisamos se debruçar e eu tenho certeza que com essas audiências públicas nós vamos esclarecer muitas coisas, onde o próprio MDA, o TCU, o INCRA, as próprias questões ambientais também, que são outras grandes dificuldades que nós temos hoje dentro desses assentamentos. Uma das críticas também que costumam ser feitas é a questão em relação a um critério mais político do que técnico. Como fazer, senador, que essas avaliações elas sejam mais transparentes, que tenham que a impessoalidade seja mais efetiva nessas titulações? Olha, assim, o que eu vejo é o seguinte, eu vejo que nós precisamos, dentro desses assentamentos, dar mais prioridade para as pessoas que realmente têm aptidão para ser produtor, para ser agricultor, para a agricultura familiar, porque a gente vê muitas pessoas nesses acampamentos, falando-se hoje do Sem Terra, né, desses programas do MST, que eu vejo assim, tem muitas pessoas que estão lá e elas não têm aptidão
para ser realmente da agricultura. Então, eu acho que tem que ser feito um cadastro, o INCRA tem que se empenhar mais nisso, o próprio MDA, e nós precisamos dar prioridade a essas pessoas, a esse pequeno produtor, que ele tem aptidão para ele ser produtor rural e ser realmente um produtor da agricultura familiar. Senador, o senhor falou que vai ouvir o MDA, o INCRA, e há também uma diferença numérica, né, quando são apresentados os cadastros feitos pelo INCRA e também os números que são apresentados pelo CAD único. Como que, nessas audiências públicas, isso deve ser abordado, mas o senhor acha que como que pode ser resolvida essa questão? De repente, permitir um cadastro único nessa questão dos assentamentos? Ou o que poderia ser feito dentro dessa avaliação para que esses números eles sejam mais unificados? Pois é, por isso aí você veja bem, existe uma grande divergência entre o CAD único e o INCRA. Você vê, o INCRA apresenta aí, junto com o MDA, apresenta em torno de 115 mil, enquanto que o CAD único fala em 35 mil. Então você vê, você tem uma divergência de 80 mil. Então, quer dizer, nós precisamos ter esse diálogo e esse encontro para sabermos realmente quantas pessoas estão hoje, por exemplo, cadastradas realmente nesse CAD único, que se acredita nos 35 mil, para que essas pessoas tenham aptidão para poder adquirir as suas propriedades. Mas eu falo para você, nós precisamos da agilidade, porque não adianta também nós só levarmos essas pessoas para lá. Nós temos que dar condição financeira, nós precisamos dar crédito para essas pessoas que estão lá, que vão para lá, porque não é fácil para a agricultura familiar, para o pequeno produtor rural, sem ele ir para lá, ele precisa também de muita assistência técnica também. É diferente do médio e do grande produtor, que o médio e o grande produtor que já estão mais consolidados é totalmente diferente. Mesmo que ele não tenha documento, o grande não tenha documento da sua propriedade, que ele só tem o documento de posse, é diferente do pequeno produtor. O pequeno produtor depende de tecnologia, ele depende de assistência técnica, ele depende de recursos e, para isso, ele precisa ter o documento, o título, a escritura da sua propriedade. E isso também vai ajudar muito nós na preservação ambiental, porque a partir do momento que o nosso produtor rural, o pequeno produtor rural, ele tem o seu título, o seu documento da sua propriedade, você pode ter certeza que ele estará cuidando também da sua reserva ambiental. Senador, além do senhor ser o autor e o relator dessa avaliação, o senhor também apresentou um projeto de lei que altera a lei da reforma agrária no Brasil. O que prevê essa proposta e de que forma ela pode ajudar a resolver esses problemas? Olha, esse PL 1838 de 2025, ele vem ajudar no quê? Ele vem ajudar a consolidar realmente essas pessoas que já estão lá há anos, entendeu? Já estão há anos cadastradas, já estão nos assentamentos. Então, nós precisamos dar primeiramente, não que nós devemos esquecer as pessoas que estão lá no cadastro, no CAD único, também para adquirir a sua propriedade, mas nós precisamos dar a preferência e precisamos resolver, não é nem a preferência, nós precisamos resolver o problema, primeiramente, dessas pessoas que já estão lá assentadas há anos, há décadas tem pessoas lá. Tem pessoas que a gente conhece, produtor rural, há mais de 30 anos, e para você ter uma ideia, não tem o título, não tem o documento. Então, esse PL, o 1838, ele vem ao encontro disso para nós dar, assim, uma agilidade, se diria, nessas pessoas que já estão assentadas. E uma outra coisa, sim, que eu quero lhe falar, que me deixa muito preocupado, essa situação desses assentamentos. Existem muitos assentamentos desses que o INCRA sinalizou, levou essas pessoas, fez o cadastro dentro do INCRA e depois de anos muitas áreas dessas foi decretada áreas de preservação, foi decretada algumas com indícios de poder ser reservas indígenas. Então, esse é um grande problema também que nós temos hoje dentro dos assentamentos e está dentro do pequeno produtor rural. Senador, esse projeto, em que fase que ele está na tramitação, como é que o senhor espera que, pelo menos assim, a médio e longo prazo, ele possa ajudar a resolver todas essas questões, pelo menos parte dessas questões, né? O processo é longo, né? Olha,
você veja bem que isso vem, como já vem se arrastando há anos, esse PL vai ter que resolver essa situação. Agora, nós precisamos entender que precisamos termos um esforço muito grande do INCRA, nós temos que ter um grande esforço do governo federal, o MDA tem que estar envolvido nessa situação, a própria questão ambiental também precisa estar envolvido nessa situação. Por quê? Porque só com o título com a titulação dessas propriedades é que nós vamos realmente consolidar essas pessoas, porque não adianta mais nós tentarmos fazer novos assentamentos. Nós vemos sempre está tendo esses movimentos do MST, das pessoas, não sou contrário às pessoas que estão procurando terra, que eu acho que é um direito do ser humano, ele está no cadastro único, ele se cadastrar para adquirir a sua propriedade, mas um grande, assim, a gente tem conversado, inclusive no INCRA, aquilo que eu já falei para vocês lá atrás, aptidão. O produtor, aquela pessoa que entra no cadastro único, ele tem que ter aptidão para ele realmente ser um produtor rural. Senador, agradeço muito os seus esclarecimentos, desejo sucesso aí nessa avaliação que a comissão vai fazer, no seu trabalho como relator e também como autor, não só da avaliação, mas também desse projeto. Olha, eu só quero para mim terminar minhas palavras, dizer o seguinte, eu sou senador da República e eu tenho uma grande admiração ao nosso pequeno produtor rural. O meu estado de Rondônia, ele hoje 70%, eu sou produtor rural, do médio para o grande produtor, mas 70% dos produtores rurais no estado de Rondônia, que eu vi nascer lá na década de 70, são produtores que realmente eles são esforçados. A única coisa que falta é o setor público consolidar essa documentação para essas pessoas. E tenho certeza que a partir do momento que essas pessoas tiverem seu documento das suas propriedades, até vão ser aplaudidos até pela questão ambiental do nosso país. Tá certo, senador. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.